Olá, meu nome é Maria Paula Age, estamos aqui no nosso 7º Pod Pop da Clínica Popular da Saúde. E hoje nós temos aqui um colega muito especial, com uma vasta experiência profissional, e ele tem muita coisa interessante para partilhar com a gente hoje. Dr. Iovanês Dias, ele é médico formado em Havana e ele tem o título de especialista em medicina de família e comunidade. E por causa disso, ele vai contar uma história bem bacana para a gente antes da gente ir para o nosso bate-papo médico. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E é uma honra poder recebê-lo. Eu agradeço o convite de vocês. E eu quero ouvir um pouquinho dessa história, porque eu fiquei impressionada com o que eu ouvi aqui agora há pouco. Pois é, eu sou formado na Universidade de Havana, Cuba. Me formei no ano 1992. Depois que terminei meus estudos primários, aí comecei a fazer especialização em medicina de família e me formei na área e comecei a trabalhar diretamente com famílias e comunidades. Posteriormente, eu participei em várias missões humanitárias. Trabalhei em Venezuela, trabalhei em Honduras, Equador, Haiti, todo relacionado com atendimento à população. Sim. Então, hoje eu estou aqui no Brasil, ajudando também a compartilhar um pouquinho da minha experiência e de meu trabalho como especialista de médico. E tem 10 anos, né? Já estava falando agora há pouco. 10 anos aqui no Brasil. Você está Brasil. aqui com a gente Sim. no Brasil. Que maravilha. Muito bom. Então, com essa pérola toda, vamos aqui agora falar um pouquinho. As pessoas têm muita dúvida do que é o médico de família, a especialidade do médico de família. Teria como contar um pouquinho para a gente o que é o médico de família? Sim, o médico de família é aquele médico que acompanha a pessoa de qualquer idade, de qualquer gênero, em todas as fases da vida, ou seja, estamos falando desde que a pessoa nasce até que a pessoa morre, e vai a entender o contexto e a complexidade de cada pessoa, dependendo da área, não? Onde ele mora ou reside. Entendi. Então, assim, é um médico que ele vai zelar da saúde desde um bebê até uma pessoa idosa. Até uma pessoa idosa. Ele tem o manejo, vamos dizer, de todas essas idades, de todas as fases, né? Da vida. E dentro também daquela comunidade que a pessoa é inserida. Então, por exemplo, dentro do próprio Brasil, né? É um país grande que tem comunidades, hábitos de vida diferentes. Então, o fato dessa formação na sua especialidade também vai fazer com que haja uma avaliação desse contexto que aquelas pessoas estão inseridas. Aí acredito que vem as doenças com mais incidência, por aí vai. Sim, né? desse jeito. Muito bacana. Geralmente, o atendimento é baseado na prevenção. Sim. E no diagnóstico para depois fazer a parte de tratamento e reabilitação. Então, a gente vai partindo como eu falei, de um contexto pessoal e familiar para poder chegar a um diagnóstico específico que consiga depois fazer um acompanhamento ao longo da vida desse paciente, dessa família, dessa comunidade. E falando aí, é o que eu tô pensando, por exemplo, às vezes tem uma família que às vezes ela tem algum tipo de hábito de vida, de costume, que às vezes aquilo ali pode predispor, né? Por exemplo, pegando rapidinho, às vezes uma família que come, se alimenta com muito sal, de repente aquelas pessoas ali desenvolvem mais hipertensão, às vezes uma medida familiar melhora o pai, a mãe, o sogro, a sogra que tá ali inserido naquele ambiente. Sim, perfeitamente. Como eu falei, a gente trabalha de forma individual com o paciente e trabalha também de forma familiar, ou seja, no contexto da família, porque muitas vezes muitos hábitos são provocados desde a criança. Então, a gente começa a modificar esses estilos de vida praticamente desde o começo de vida, com a ajuda da família. Então, se hoje uma pessoa chegou na fase adulta com alguma determinada doença, foi porque no início ele não foi corretamente educado. Sim, a parte da alimentação, praticar atividade física, evitar excessos de consumo de drogas lícitas, ilícitas. Então, a gente aí tem que interagir para poder evitar que no futuro chegue a doença, que é o principal objetivo
de nosso trabalho. Fenomenal, incrível. Vamos lá. Então, agora eu vou tentar direcionar um pouquinho alguns assuntos para a gente poder ir abordando aqui. Acredito que uma das áreas, né, como você falou da sua atuação também, seja a saúde do homem. Sim. Né? E eu gostaria de saber, assim, quais são as principais doenças que mais acometem o homem, de forma geral? Sim, de forma geral, nós temos principalmente as doenças crônicas, que estão com certa carga genética, muitas vezes, e a carga social. Entende? Aí temos, por exemplo, as principais doenças crônicas que hoje temos na saúde do homem são a hipertensão, a diabetes, doenças de saúde mental. Temos também aquelas doenças mais agressivas, que são as neoplasias, os cânceres. Aí temos no homem especificamente o câncer de pele, que é o primeiro lugar hoje no Brasil. Temos o câncer de próstata, temos o câncer de pulmão e, além, outras doenças específicas ao consumo de álcool, que são as doenças hepáticas. São as principais doenças que hoje acometem a saúde do homem. Quando você falou aí, por exemplo, eu não sabia dessa informação, a questão do câncer de pele, talvez pelo homem se deslocar muito, né? E Sim. Muitas vezes trabalho também sob o sol. Pelo tipo de trabalho. Né? Acredito que o câncer de pulmão pelo tabagismo. Pelo tabagismo. Né? A próstata por uma questão natural, né? E às vezes também, me corrija se eu estiver errada, o estilo de vida geral e também às vezes muita questão de locomoção também, né? O fato às vezes de usar muita bicicleta, moto, eu acho que isso também predispõe, não? Principalmente o estilo de vida. Hoje está considerado, por exemplo, o câncer de próstata tem alguns fatores de risco, como a idade. Consequentemente, por aumento da próstata, hoje tem a raça, por exemplo, as pessoas de raça negra são mais propensos a ter câncer de próstata, a obesidade, o consumo de alimentos de má qualidade, né? Falta de prática de atividade física com sedentarismo, então aí infelizmente acomete. E temos a parte genética relacionada com herança, ou seja, pai ou irmão que já padeceram dessa doença, então a investigação nessas pessoas tem que ser ainda mais cedo. Ok. E me diz uma coisa, um homem, agora vamos focar um pouquinho na próstata, né? Sim. Um homem, por exemplo, quais seriam os principais sinais, sintomas? Vamos dizer que ele não tenha nenhuma dessas informações que a gente está partilhando aqui agora, né? O que é que ele pode sentir de diferente que possa sinalizar algum problema de próstata? Bom, temos que lembrar que geralmente o início do câncer de próstata é assintomático, ou seja, a pessoa não sente nenhum tipo de sintoma. Aí, no caso, sempre se recomenda a realização dos exames preventivos para estar acompanhando, em dependência da idade, em dependência dos fatores de risco, essa doença. Então, inicialmente, o paciente não vai referir nenhum sintoma. Ele tem uma doença silenciosa. Aí, quais são os principais sintomas que acometem a pessoa com câncer de próstata? Principalmente quando já está a próstata em um estado mais avançado. Aí seria dificuldade para urinar, jato fraco, gotejamento, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, sangramento pela urina, dor nas costas e dor pélvico. Pode estar também a consequência do aumento do volume da próstata, tendo uma retenção de urina, ou seja, chegar como uma emergência, porque já a próstata, né? Isso, bexigoma, a próstata aumentou de tamanho e fez uma retenção aguda de urina. Então, esses são os principais sintomas. Sempre nós recomendamos aos pacientes ficar atentos, não tanto aos sintomas como à prevenção. Perfeito. E, doutor, me tira uma dúvida, até porque a gente no manejo do consultório, às vezes acontece muito. O paciente vai lá para fazer uma avaliação e aí, de repente, ele fala, mas tem como pedir um exame de próstata também, né? Tem. Aí, quando você falou a questão, por exemplo, da prevenção, né? É assintomático, a prevenção a partir de determinada idade. Primeiro, qual que seria a idade mais adequada para a gente iniciar essa prevenção, né?
E o exame? Se seria o PSA livre, total? O que seria essa, assim, para nós médicos que também atuamos, para fazer aquele primeiro corte, assim, o Bom, que seria? preferencialmente na prevenção, existem dois exames fundamentais, que seriam fundamentalmente a partir dos 50 anos, se não tiver nenhum fator de risco. Quando começar a ter algum fator de risco, começa mais cedo, a partir de 40, 45 anos de idade. Por exemplo, aquela pessoa que já tem um pai, que tem um irmão com câncer de próstata, sempre recomendamos fazer essa prevenção antes dos 50 anos de idade. Porém, esses exames preventivos são muito fáceis e acessíveis a toda pessoa. Qualquer médico pode mandar a fazer o exame de PSA e recomendar o toque retal. São os dois exames fundamentais para todo homem fazer. É o que eu falo muito no consultório. O pessoal diz assim, dá para pedir o exame de sangue? Eu falo, olha, eu peço. Só que ele não resolve, ele não vai te trazer sozinho, sem avaliação. No caso, até então, é o que eu oriento com o urologista, a questão do toque retal. Tem que fazer. Porque o homem tem muito esse preconceito ainda, infelizmente, né? Ainda existe esse preconceito, né? Me diga uma coisa. Então, assim, vamos deixar uma mensagem para os homens, né? Porque o homem, ele é mais desatento por natureza, né? Por exemplo, igual você estava falando aí. Até um homem chegar ao ponto dele ter um gotejamento para urinar, imagina quanto processo ele passou até chegar no gotejamento, não é isso? Então, assim, quais seriam as dicas, as orientações? Tipo assim, vamos convencer esses homens aí que a gente precisa dessa prevenção, né? Vamos dar uma chacoalhada nos homens. O que a gente precisaria para ajudar nessa prevenção, para esses cuidados? O que eles deveriam fazer? Bom, primeiramente, perder o preconceito. Essa questão do preconceito está provocando que muitos homens deixem para depois o que podem fazer hoje. Esse exame é muito simples, é um exame que não é doloroso, é muito rápido e, além, dá uma certa confiabilidade para o médico definir o tamanho da próstata, dá para definir a consistência da próstata, se ela está mais amolecida, se ela está endurecida, se tem algum nódulo ou alguma coisa que chame a suspeita, não? Para a gente fazer outro tipo de exames, porque temos que lembrar que inicialmente, além desse exame de PSA e toque retal, o câncer de próstata é só feito através de a biópsia. Ou seja, o que define o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Mas para chegar até a biópsia, que é um exame invasivo, a gente tem que começar por o mais simples, a triagem. Ou seja, seria um caso no toque retal e o PSA. Então, doutor, só para ficar claro aqui, para quem está ouvindo a gente, principalmente os homens, que eu quero deixar esse recado bem enfático para eles, né? Então, seria assim, o PSA, que é o exame de sangue, que é um exame simples, né? O toque retal, que daí o médico vai fazer a avaliação, correto? E em terceiro, seria uma biópsia. Na biópsia. Tá. Agora, me tira uma dúvida em relação ao ultrassom de próstata. O ultrassom de próstata, ele substitui o toque retal? Ou não? Ele faz parte desse processo aí que existe entre o toque retal e a biópsia. Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, nesse sentido. Inicialmente, começa fazendo o mais simples, que é o exame físico, e o exame laboratorial, que é o PSA de sangue. Depois, posteriormente, existem outras técnicas de imagem que a gente acompanha, principalmente para guiar a biópsia. Entendi. Perfeito. Então, assim, esse exame de imagem, seja ultrassom ou seja ressonância magnética paramétrica de biópsia, que são mais específicos para chegar a um diagnóstico mais preciso e diferenciar entre câncer de próstata e hiperplasia benigna da próstata, que é a outra doença que atinge com maior frequência, a gente utiliza esses exames para poder definir se realmente o paciente precisaria fazer uma biópsia e os lugares específicos onde vai a realizar esse tipo de procedimento. Perfeito. Agora sim, a questão do câncer da próstata. Vamos falar agora especificamente do câncer.
né? Você acabou de falar que tem hiperplasia benigna da próstata, tudo, Sim. mas não, vamos focar no câncer, né? Quando a gente fala disso, tem outros cânceres, além da próstata, que também acomete muito o homem? Sim. Quais seriam? Bom, dentro dos cânceres que acometem ao homem, principalmente está o câncer de pele, que é provocado pela exposição crônica ao sol. Geralmente, nossa população tem muitas pessoas que trabalham em área rural, com exposição ao sol, sem proteção, que não utilizam proteção solar. Que é um outro preconceito também, né? Que fala que não utiliza camisa de manga comprida, então acham que isso nunca vai chegar. E, infelizmente, quando chegam a certa idade, 50, 60 anos, aparecem os primeiros sinais de câncer de pele. Temos também o câncer de pulmão, que acomete principalmente as pessoas tabaquistas, que nesse caso também existem muitos programas para a prevenção do tabaquismo. Tem o câncer de fígado, que está relacionado com o alcoolismo, o consumo excessivo de álcool, que também existem programas para a prevenção do alcoolismo. Então, eu penso que dentro dessas principais doenças, a gente tem como fazer prevenção, que é nosso principal objetivo na área clínica médica de família. É prevenir, né? É prevenção. E na realidade, quando a gente para falar da prevenção, ela cabe para todas as especialidades, né? Infelizmente, assim, muitas pessoas ainda não caiu essa ficha. Eu falo, tem muita gente que ainda não caiu a ficha da prevenção, né? Deixa, quando vai ver a coisa já tomou às vezes uma dimensão, né, que a gente poderia ter visto muito antes, né? Muito antes. Agora me fala uma coisa, pacientes que são obesos, tabagistas, né, que são os que fumam, eles também podem ter um acompanhamento com médico de família para ir monitorando os sintomas, para poder ir cuidando disso. Como que eles podem fazer essa triagem? Atualmente o Ministério da Saúde hoje tem programas de prevenção contra esse tipo de doença. Tem programas de prevenção contra a obesidade, programas de prevenção contra o tabaquismo, tem programas de prevenção contra o alcoolismo. Então, dentro do nosso trabalho na medicina de família, está trabalhar na prevenção dessas doenças. Perfeito. Ou seja, são fatores de risco que podem levar no futuro a esses pacientes a ter uma morbidade de doenças específicas desse problema. Entende? Então, por exemplo, como eu insisto e gosto tanto de falar de prevenção, hoje tem prevenção tanto para a obesidade, tem prevenção para o tabaquismo e tem prevenção para o alcoolismo, que são as três principais fatores de risco que levam a doenças graves no futuro. Deixa eu pontuar uma coisa aqui, que bem no início foi colocado, que um dos grandes pontos também em relação ao homem são as doenças mentais. Sim. Né? A gente percebe também na prática de consultório que a gente atende homens, né, com nível de estresse, de ansiedade muito grande. Elevado. Existiriam algumas outras doenças mentais também que têm uma proporção subdiagnosticada e que talvez a gente teria que estar mais atento em relação a isso no homem? Principalmente as doenças de saúde mental que mais atingem aos homens são a ansiedade e depressão. Existem outras que estão já mais relacionadas com desenvolvimento durante a infância, que são os transtornos de espectro autista, os transtornos de intranquilidade. Então, hoje a gente, no dia a dia, na prática médica, o que mais atende, poderíamos falar que 80, 85% dos casos de saúde mental estão relacionados com ansiedade e depressão. E daí a ansiedade e a depressão também tem uma tendência muito grande de levar ao alcoolismo, né? Leva. É impressionante, assim, ao invés deles procurarem um atendimento médico, é muito mais fácil procurar a bebida alcoólica. Fugir com álcool e droga. Exatamente. Quando eu tô geralmente no consultório, é o que eu falo, né? Quem leva o homem ao consultório, ou é a mãe, ou é a esposa. Ou é a irmã, né, a filha. Então, assim, é sempre alguma mulher que leva este homem para uma prevenção ou para um cuidado mesmo, às vezes de alguma coisa que já está instalada. E, eventualmente, eu recebo algum homem que vai por conta própria
para poder fazer uma avaliação de check-up, né? Quando ele chega, eu dou os parabéns. Eu falo, olha, vai sair daqui, só não vou te entregar estrelinha porque eu não tenho aqui, mas, né? Então, assim, eu parabenizo mesmo esses homens que partem do princípio, né, de desejo próprio para poder fazer a prevenção. Eu gostaria muito aqui que você deixasse uma mensagem específica para os homens, né? Eu achei fantástico quando você falou que a primeira coisa é deixar o preconceito de lado, né? Sim. Então, assim, qual que seria? Porque você tá ali na lida, tá na prática, vê a consequência do que não foi submetido a uma prevenção, né? Então, assim, eu queria que você deixasse um apelo forte para os homens. No caso de a prevenção, de que poderíamos falar? Principalmente de modificar o estilo de vida. O estilo de vida hoje é fundamental para resolver muitos problemas do dia a dia das pessoas. Modificando o estilo de vida como? Melhorando a alimentação. Como vamos a melhorar a alimentação? Com uma dieta balanceada, com a diminuição da ingesta de sal, de gordura, de alimentos, carboidratos processados, refinados, principalmente com a composição de açúcar. Que recomendaria a prática diária de atividade física, no mínimo 30 minutos diários de atividade física para todas as pessoas de qualquer idade. Sim. Porque quando a gente é criança, não sei se você percebe, a criança não para. Não para. A criança é constantemente pulando, correndo. Então, à medida que a gente vai aumentando em idade, vai ficando mais parado. Então, não, o trabalho, não porque a casa, não porque os filhos. Então, aí vai deixando o exercício de um lado. Então, primeiramente, a alimentação e a prática de atividade física. A outra questão seria a realização de check-ups, que no caso de uma pessoa saudável, a recomendação é uma vez por ano. Já quando a pessoa tem um fator de risco, tem uma doença crônica, tem algum sintoma ou sinal de a presença de um câncer, essas investigações passam para um período, uma periodicidade mais curta. Seria de 3 a 6 meses. Perfeito. Então, outra recomendação, pacientes crônicos que já são diabéticos, que são hipertensos, que têm algum tipo de doença de saúde mental, é acompanhamento com um médico mais frequentemente, no mínimo cada 3 meses, para acompanhar essa doença e acompanhar a medicação. Sim. Porque hoje vemos com muita frequência a falta de adesão à medicação. Muita falta de adesão. Muita falta de adesão. Então, a pessoa chega no consultório, nossa, doutor, não me estou dando bem, a pressão está descontrolada, a diabetes está descontrolada. Quando a gente vai investigando, é porque o paciente não está tomando a medicação corretamente, abandona o tratamento, ou toma um dia sim, ou toma um dia não. Então, a adesão à medicação é muito importante para dar continuidade ao acompanhamento desse paciente e, finalmente, chegar a uma compensação da doença. Perfeito. Lembrando que todas as doenças crônicas são crônicas. São crônicas, São crônicas, ou seja, que elas não saram, elas controlam, mas a gente tem que insistir em essas condições. Só para ficar claro para o pessoal, doença crônica é aquela que ela inicia e ela só evolui caso não exista um tratamento. Controle. Né? Então, o controle, o tratamento, seja com mudança de estilo de vida, ou seja medicamentoso ou algo mais específico, ele é importante acontecer, né? Muito importante. Mas é isso. Doutor, fantástico. Obrigada. Muito bom. Agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E estamos à disposição de todos vocês. Com certeza, tá? Agradeço muito a sua presença, agradeço aí tua vasta experiência para poder estar compartilhando aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Pessoal, estamos ficando aqui no final de mais um Pod Pop. Esse recado hoje foi especialmente para você que é homem. E como eu falei brincando aqui algumas vezes, mas eu chamo realmente a atenção de vocês, homens, né? Para que foquem também na saúde, busquem a prevenção, porque isso daí é fundamental e importante. Tá bom? E a gente fica por aqui. Até nosso próximo episódio.